Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, minha gente. Como vocês estão? Espero que bem, na medida do possível, e se não estiverem bem, espero que tenham redes, afetos, amizades, lugares para vocês poderem descansar um pouco essa cabeça agitada que eu sei que vocês têm e que a gente possa seguir, né? A gente precisa ter condições de respirar, a gente precisa ter condições de pensar, de relaxar de vez em quando para poder seguir. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que geralmente tira a nossa paz, tira nosso sossego, que nos irrita e que muitas vezes, para não dizer quase todas, nos violenta e nos violenta muito. Eu quero falar com vocês, e isso não é um papo coach, por favor, não é um papo coach, é um papo aqui para a gente pensar e refletir e também, né, para fechar o assunto. Como que a gente tem conversas com pessoas que pensam muito diferente de nós? Como conversar com quem pensa muito diferente de nós? E aí eu não estou falando que a pessoa pensa num caminho diferente, a mesma coisa. Pode ser também, mas eu estou falando de pessoas que pensam radicalmente diferente da gente. Como é que a gente faz isso? Eu sou a Andreone Medrado, sou bióloga, psicóloga e tenho meu doutorado sobre nojo e sexualidade e atualmente eu pesquiso anticolonialismo atravessando todas as nossas esferas possíveis de pensar e elaborar desejo, afeto, corpo, subjetividade. Vem comigo porque hoje o papo é interessante. O que acontece quando encontramos alguém que pensa profundamente diferente de nós? Alguém que as crenças, valores e visões de mundo parecem um abismo impossível de atravessar. E mais, hein? O que acontece quando somos nós mesmos que estamos do outro lado, mantendo uma visão que vai desafiar a certeza da outra pessoa? Nós estamos realmente dispostos a dialogar de verdade? Ou o nosso movimento é simplesmente de uma certa retórica, ou seja, de uma defesa, de uma imposição, de um negócio ali versando sobre controle? Parece simples, né? Mas quando a gente olha para o contexto atual, que é marcado por polarização, intolerância e um mar de verdades absolutas por todo lado e fake news, a resposta já é um pouco complexa. Conversar, eu penso pelo menos, é mais do que apenas falar. Conversar é, na verdade, um ato político, né? Um gesto também ético. E muitas vezes, quando a gente tenta dialogar, a gente se depara com a própria impossibilidade do diálogo. Vocês já passaram por isso? Você vai tentar falar, só que parece que ali não tem conversa. Então, qual que é o preço que a gente paga quando insiste em manter conversa que nos violentam? Até que ponto a palavra pode, entre mil aspas, curar? Ou será que ela apenas alimenta a guerra de narrativas que separa cada vez mais as pessoas? A gente precisa mesmo tentar curar as pessoas pela palavra? E a gente realmente sabe quando que a gente está ali construindo alguma coisa do âmbito da conversa que seja para além do nosso ego e talvez mais complexo, né? A gente sabe quando estão nos violentando enquanto a gente está conversando? No episódio de hoje, eu quero que a gente também se inspire em uma pessoa que eu acho incrível, maravilhosa, filósofa e poeta, uma mulher lésbica e negra, que é Audre Lorde. E ela nos ensina, né, que o diálogo não pode ser neutro. E ele exige que a gente se coloque, às vezes, em risco.
E ela vai dizer, de certa forma, que a palavra é uma ferramenta, uma arma poderosa e transformadora, mas também uma arma que em muitos contextos exige coragem para ser utilizada. E aí eu quero convidar vocês para a gente refletir. Será que a gente está mesmo realmente dispostos a ouvir? O que a gente quer? Apenas ser ouvida? Vamos pensar sobre como que em um mundo onde a diferença tem sido tratada como uma ameaça, o ato de conversar de uma forma mais genuína e respeitosa se tornou um verdadeiro ato de existência, né? É um ato de existência. E não é sobre encontrar um consenso, isso é muito importante, mas é sobre fazer com que as diferenças não nos destruam e, ao mesmo tempo, perceber que há, sim, momentos em que é preciso se calar, se proteger, se retirar. O diálogo não é uma fórmula para paz, não é nada dessas coisas que as pessoas falam, vamos resolver tudo no diálogo, né? Não é assim. O diálogo é um risco que a gente toma para tecer juntos um novo entendimento sobre o que é possível em nossas relações humanas, sobre nossos corpos, sobre nossas vontades, subjetividade. E o que nos atravessa hoje, pelo que eu tenho visto, é como que você, como que eu, como que as pessoas, a nossa prática diária da vida e do viver, temos nos permitido atravessar o outro. Como que a gente tem sido atravessado também pelo outro. A gente tem que ser atravessado? Será mesmo? E aí eu acho que a gente podia começar pensando sobre o desconforto como ponto de partida. Teve uma vez que teve uma parte, né, que Audre Lorde fala assim: sou definida como outras coisas pelo mundo e recuso essas definições. Eu sou hostil a elas. Para a gente pensar que a gente também pode se dar o direito à recusa, sobretudo a recusa colonialista, porque uma ilustração disso, né? Certa vez eu estava numa mesa que era sobre corpos, desejos e subjetividades em disputa, lá na USP, no Instituto de Psicologia, e aí, quando foi feitas as nossas falas, uma das pessoas do público fez a seguinte pergunta, mais ou menos assim: como que a gente faz para ter um contato, um encontro sem atrito? Isso é possível? Aí na hora eu pensei e eu respondi assim, mais ou menos: a única maneira da gente não ter um atrito é não se encontrando. E a única maneira de um encontro não produzir um atrito é se esse encontro ele for o próprio atrito, feito de uma forma que a outra parte não tenha como reagir, né? Pensando atrito como reação também. Só se a outra parte não puder reagir. Então, se a gente vai para um embate, para um encontro, para alguma coisa e fala que não quer ter atrito envolvido ali, talvez porque a gente quer só ganhar. Ou porque a gente já declarou a nossa derrota também. E o colonialismo, ele é esse lugar, né? Ele já chega nos ambientes, nas terras a serem invadidas, ele já chega ali para derrotar a tudo que é possível, de modo que as outras partes não reajam. Só que os povos sempre reagiram. Talvez em menor força, comparando com as forças colonialistas, mas sempre reagiram, e por isso que a gente está viva hoje, por isso que eu estou aqui hoje também gravando, né? Porque teve reação. Mas quando a gente já vem dessa visão romantizada, onde não pode ter atrito, não pode ter um impacto, etc., é porque talvez a gente já está pensando aqui que a própria noção de atrito, a própria noção de desconforto, a própria noção de um caos é o problema. E na verdade não é isso o problema. O problema é como que isso é produzido e quais são as violências advindas daí. A gente vai conviver com outras pessoas, a gente vai falar com outras pessoas, a gente vai conviver com a gente ao longo do dia, ao longo do tempo, e nós vamos entrar em atrito. O atrito mostra que as coisas estão se encontrando, que as coisas estão se chocando, que as coisas são diferentes. O único jeito de não ter um atrito nesse encontro é talvez, na melhor das hipóteses, se for tudo muito igual, idêntico, imutável, de um modo que você coloca água com água e não tem nenhuma mudança na estética, na forma, nada. Você coloca água com areia, tem diferença, água com café, etc. E as coisas vão acontecendo. Então, essa coisa de romantizar as questões onde não tem atrito pode ser um reflexo de uma tentativa constante, continuada, de hegemonia. Uma hegemonia que está tentando homogeneizar as coisas, deixar tudo igual,
tudo acontecendo do mesmo jeito e não pode ter discordância, não pode ter diferença, não tem nada que aconteça ali e a gente acha. Gente, os cachorros aqui estão terríveis, eles estão ali discordando de tudo, mas vai entrar no diálogo também. E aí, quando a gente está nessa colocação, né, de que a gente quer homogeneizar tudo para não ter atrito, a gente precisa se aderir às tecnologias de branquitude. Uma paranoia branca de ter que perseguir o tempo todo, de um modo assim, neurótico quase, a hegemonia, porque não pode ter ninguém discordando de nós. É o terror quando alguém discorda de nós. E isso é para a gente pensar, né? Por que a gente evita tanto certas conversas? O que a gente teme perder quando a gente encontra a outra pessoa ali naquele diálogo, né? Como é que a gente fica nesse ponto? Porque não há nada de romântico no diálogo real. Ele pode ser desconfortável, ele exige uma escuta, ele pode compreender, ele pode ter vulnerabilidades, disposição para rever posições. E a gente precisa pensar na conversa como uma encruzilhada, um lugar de decisão, de conflito e de potência. O conflito não é uma coisa necessariamente ruim. O conflito quer dizer que existem ideias se chocando. Uma está em choque com a outra, se atritando ali, porque são ideias diferentes que podem produzir outras coisas. E nem sempre a gente vai seguir juntos nas nossas ideias. Às vezes a gente se perde na curva, às vezes é preciso se perder nessas conversas para se encontrar em outros lugares, né? Então, como é que a gente pode pensar esse modo de uma conversa, já iniciando assim, para falar, tá bom, eu preciso entender, primeiro, o que está sendo conversado. Nesse lugar da gente conversar com aquela pessoa que pensa radicalmente diferente de nós, não é simplesmente alguém que não gosta muito da nossa opinião. É alguém que tem uma opinião muito contrária. E a gente vai falar disso mais para frente aqui, né? Mas eu acho que a primeira coisa para a gente começar pensando sobre como conversar com as pessoas, como que a gente fala, como que a gente escuta. E aqui eu falo também a partir do lugar, né, de psicóloga, que fica o dia inteiro, a semana inteira, escutando pessoas, não é ouvindo, escutando. Eu não posso definir o que a outra pessoa entende, eu não posso definir o que ela quis me dizer, eu não posso sair fazendo atribuições do âmbito da adivinhação. Não dá para eu escutar uma coisa que uma pessoa me conta e falar assim, tá, eu acho que a pessoa quis dizer isso. Tem algo que a gente não gosta muito de fazer, só em momentos inquisitórios, a gente não aprendeu a usar a ferramenta da pergunta como uma ferramenta de escuta também. A gente só usa a pergunta para questões de desafios e de provar que a pessoa está errada. Mas a gente precisa se perguntar mais e perguntar mais para as outras pessoas. O que você quis dizer com isso? Tá, você quer dizer isso, isso e isso? Porque muitas vezes as nossas conversas com pessoas, elas vão para caminhos muito ruins, ou elas atingem patamares, escalonam para lugares que não era para ser, não precisava ser, porque a gente está fazendo o quê? Nós estamos deduzindo o que a pessoa está falando, e não bastasse deduzir, nós estamos ali pegando aquela dedução e transformando essa dedução numa verdade absoluta. E aí a chance é muito grande, né? É muito provável que a gente vai fazer o quê? Tomar decisões erradas baseando na opinião que a gente considerou errada, mas que a gente não parou para escutar. Você já parou para pensar? Essa é a pergunta que eu faço sempre, né? Parar para pensar é também parar para escutar. Parar para a gente analisar a coisa. Analisar, se você sabe o que é a palavra analisar, ela significa desmanchar em partes. Analisar é quebrar em pedaços. Catalisar é juntar. Uma catálise é juntar coisas, né? E analisar é você quebrar em pedaços. A gente precisa quebrar em pedacinhos a coisa para entender. Na verdade, sintetizar é juntar partes, tá bom? Acontece. E aí a gente precisa fazer esse exercício, né? De conseguir analisar o que está sendo envolvido. Não precisamos nos colocar em situações de extrema violência, nem de violência, só para poder analisar conversa nenhuma, quando isso está no campo da violência, né? Mas se a gente está ali para compreender a conversa, a gente só vai compreender quando a gente parar de adivinhar o que a outra pessoa está querendo dizer.
E aí é um negócio muito curioso que eu percebo muito, e não é uma crítica necessariamente, né? Mas das pessoas que são muito religiosas, das pessoas que têm toda uma questão com a corporeidade, porque o corpo, sentir os afetos no corpo, etc., que eu acho extremamente necessário, né? Mas algumas pessoas levam a cabo essa noção do corpo, quase igual aquele livro coach que chama O Corpo Fala. Você já viu esse livro? Eu já li, mas enfim, não estou recomendando não. O Corpo Fala. A gente tenta pegar as marcações corporais de alguém, as expressões corporais, vai falar, essa pessoa está muito endurecida, essa pessoa está muito travada, essa pessoa não está se abrindo, essa pessoa está fechada, não está disposta, etc, etc, etc. Porque se fez uma leitura corporal daquela pessoa. É verdade que pode acontecer isso mesmo e pode acertar o palpite? É verdade. Mas chega uma hora que a gente está partindo tanto de uma dedução viciada que a gente atribui a nossa ficção, a nossa fantasia, a nossa ilusão da nossa cabecinha caótica e vai dizendo que, nossa, a pessoa está ali mexendo muita perna. Nossa, a pessoa fez uma cara. A pessoa levantou a sobrancelha. Micro-reações. E aí você vai deduzindo o que a pessoa está sentindo a partir daquilo. Só que você não perguntou em nenhum momento. Você não perguntou para a pessoa o que estava acontecendo, por que ela estava daquele jeito. De novo, se a gente quer ter uma conversa, se a gente quer atritar os nossos temas em um lugar que seja produtivo, construtivo, interessante, acolhedor, a gente não vai fazer isso adivinhando o que as pessoas têm para nos dizer. E eu sei que é difícil, no lugar de analista, de terapeuta, a gente acaba desenvolvendo ferramentas para fazer uma leitura do corpo, uma leitura do que a pessoa está querendo dizer, só que essa leitura não é uma conclusão, é uma leitura, como o nome está sugerindo. Eu vou ler e eu vou devolver para aquela pessoa, eu vou devolver para aquele ser que está na nossa frente, conversando com a nossa percepção, não num tom definitivo, mas no tom de isso que você está sentindo, isso que você quis dizer, faz sentido para você? Aquelas perguntas de psicóloga experiente, né? Isso faz sentido para você? Quando não é muito experiente, já chega falando, olha, você é assim, assim, assim. Isso a gente aplica nas conversas cotidianas, entende? Então, vamos pensar que existe o desconforto do ponto de partida das conversas podem ser desconfortáveis, a gente pode realmente ter ali uma coisa que no âmbito real não é romantizado não, é desconfortável, tem a vulnerabilidade acontecendo, mas se a gente quer ter uma conversa, a gente precisa, acima de tudo, parar de adivinhar. E além disso, pensar, né, que a diferença ela não precisa ser superada. Essa noção, vamos superar nossas barreiras, nossas diferenças. Não, não precisa. Ela tem que ser compreendida como parte do tecido da vida na medida do possível. E lembrar que raça, gênero, religião, sexualidade, classe, número de crianças, neurodivergência, corporeidade e uma série de outras marcas não são acessórios daquele corpo. São aqueles corpos propriamente ditos, são mundos inteiros, são formas de viver, são formas de sonhar, são formas de morrer também. E aí, por isso que em vez da gente querer tolerar o que é diferente, a gente precisa ser capaz de nos afetar por ele. E nos afetar não num lugar defensivo, não num lugar que sempre vai se colocar ali. A pergunta que a gente precisa fazer não é como que a gente convence aquela outra pessoa de nada, mas é como que aquilo me atravessa. E como que esses atravessamentos não voltam para essas diferenças na intenção de colonizá-las. Então, se a gente está conversando com pessoas, falando com as pessoas, marcações da vida, né, que são esses marcadores sociais da diferença, raça, gênero, sexualidade, etc., eles fazem parte do discurso também. A gente não pode interpretar a coisa que uma pessoa branca, cis, hétero, branca, branquíssima, cisgênero e tal, tá falando da mesma forma que a gente interpretaria de uma pessoa negra. Não quer dizer que o que a pessoa negra fala a gente aceita, o que a pessoa branca fala a gente rejeita na hora. Mas a interpretação, ela tem essa carga diferente que a gente precisa compreender também. E daí a gente começa pensando de que já que a gente vai precisar entender a diferença, a gente não vai ficar adivinhando tudo que estão falando,
a gente vai olhar para as coisas, a gente também vai ter que se posicionar diante da vida. Como diz Audre Lorde, ser invisível não nos protege, ser silenciosa também não nos protege. Nesse momento, né, que a gente entende isso, a gente meio que se olha nesse grande espelho. Quem sou eu quando eu converso com alguém que pensa diferente de mim? Quem é você quando você conversa com alguém que pensa sabidamente, você, né? Você sabe mesmo, sabidamente a pessoa pensa diferente de você. Porque aí tem uma coisa, né? É fácil. É fácil apontar o conservadorismo que está na outra pessoa, mas e o conservadorismo que tem dentro de nós? O que eu defendo com unhas e dentes que talvez precise ser desfeito? Tem um texto que eu escrevi lá no meu blog faz um bom tempo, que ele chama mais ou menos Somos Todos Conservadores. Porque a gente precisa entender que o progressismo, que a gente chama de progressismo, que seria o contrário de conservadorismo, ele também pode ser vaidoso, excludente, dogmático. Teve um texto que eu escrevi no meu Instagram também, que o título é O que incomoda a direita incomoda a esquerda. E esse texto eu escrevi lá em outubro de 2024, porque, se você lembra, foi aquele mês, né, que aconteceu um congresso, um encontro sobre gênero, lá na Universidade Federal do Maranhão, e teve todo aquele bafafá, porque uma travesti fez uma apresentação e que aparecia a bunda dela na apresentação. E aí todo mundo caiu matando com um moralismo gigantesco, gigantesco. E esse moralismo gigantesco, ele veio da esquerda, veio da direita, ele veio das pessoas acadêmicas, das pessoas não acadêmicas. O post deve estar com uns 260 comentários. A maioria deles são pessoas atacando o que eu escrevi, pessoas muito transfóbicas, racistas, falando uma série de coisas ali, porque não conseguem lidar com a diferença. Só que aí percebe, né? Essa radicalidade da diferença nem é só entre esquerda e direita, dentro da própria esquerda. Nesse post, eu mostrei ali uma parte da minha fala nessa mesa do evento que chama especificamente Gênero para Além das Fronteiras. E a minha mesa, que se chamava Gênero e Sexualidade Dissidentes, foi uma mesa muito forte, intensa, muito boa, profunda, com reflexões muito interessantes, e que, no final das contas, o que as pessoas levaram a sério foi uma performance que aconteceu ali, e isso foi suficiente, né, para mobilizar pessoas de todas as partes. Esquerda e direita, ela guarda entre si o pacto da pureza colonial. Porque nesse pacto, né, você tem que limpar o comportamento, tem que limpar o conhecimento. As pessoas podem até falar, desde que nos termos colonialistas. Elas podem até usar os corpos delas, né? Desde que no sigilo que alimente o fetiche exploratório dessas pessoinhas que estão discordando. Pessoinhas de esquerda e direita discordando de travesti fazendo performance no evento, são as mesmas que vão procurar essas travestis no sigilo. E o que choca a direita, choca a esquerda, sabe por quê? Porque de um jeito ou de outro, o que essas entidades disputam é uma narrativa de poder. Um poder que ainda fala colonialismo. Ainda fala sobre moralismo, regulação sexual, sobre fé, sobre branquitude. Então o que incomoda não é poder chegar primeiro na fila do conhecimento. E a academia, em sua produção acadêmica, que é ilusoriamente desconstruída, no máximo desconstrói o castelo de fantasia que cobre o jardim de espinho, né, de preconceitos. Então, a gente tem que entender que a esquerda progressista ela deveria enfrentar a direita contra a transfobia, contra o moralismo cristão, contra o racismo, contra a misoginia. Mas se eles fizerem isso, será que vão conseguir resistir à sedução do poder colonial? Eu acho que não. Então a esquerda, a direita, que são essas instituições, não sabem nem dialogar entre si, entre cada dos seus grupos, menos ainda esquerda com direita. Não tem esse diálogo aberto, não tem isso. E é bom a gente parar para pensar o quanto existe de conservadorismo, né? Em nós. Quanto nós somos pessoas conservadoras para algum assunto. Todo mundo pode ser conservador e para algum assunto. E é bom a gente entender se, como, por quê, quando, para a gente pensar sobre isso, né?
Então, quando a gente entende que nós podemos, inclusive, ser pessoas conservadoras, a gente também revisita, a gente repensa o nosso lugar de fala, não lugar de fala como dizem por aí popular, né? O lugar a partir do qual a gente está falando, o que a gente está falando, por que a gente está falando. Pensar naquelas 3 coisinhas, né? Quero, posso e devo. Eu quero falar sobre algo, eu quero enfrentar esse algo, e eu posso falar sobre isso? E se eu quero e eu posso, eu devo falar? Porque a gente também tem que aprender o momento de não falar. Tem horas que não vale a pena conversar, a gente tem que ficar na nossa. Nos tempos contemporâneos, né, neoliberais, capitalistas e tudo mais, a gente aprende que tem que ter uma resposta para absolutamente tudo. Tem que responder a qualquer coisa o tempo todo, em qualquer circunstância. A gente tem que falar. Se a pessoa perguntar, você tem que responder, você tem que ter a resposta na ponta da língua. E quem responde mais, aparentemente, sabe mais. Mas não é bem assim. A gente tem que saber se a gente está falando de escuta ou de guerra. Escutar de verdade, assim, não é esperar a nossa vez de falar. É se abrir para que o outro possa nos desestabilizar. E por mais que pareça romantizada essa fala, é lidar com esse caso mesmo, é a gente lidar com essa situação. Quando a gente está esperando uma pessoa parar de falar para chegar a nossa vez, às vezes a gente nem está escutando, às vezes não está ouvindo, está só escutando. A gente nem está dando atenção, a gente não está nem aí para aquela conversa, porque a gente só está esperando uma pausa para a gente jogar o nosso argumento, que às vezes não tem nada a ver com o que está sendo dito. Porque quando a gente ouve, e muitas pessoas ouvem, nem todas, mas muitas ouvem, a gente está falando de aparelho auditivo, a gente está falando de questões fisiológicas, neurológicas, o ato físico de ouvir sons e palavras, ouvir o que a pessoa está dizendo. E isso, como eu disse, muita gente pode fazer. Nem todo mundo, pessoas surdas não ouvem. Mas escutar, pessoas surdas também escutam. Nós podemos escutar também. É a gente se abrir para compreender aquilo que está chegando em nós, sem antecipar os nossos filtros, sem antecipar nosso julgamento, sem antecipar a nossa moralidade sobre aquela coisa. Isso é uma escuta, entender o que está sendo dito. Mas aí eu te digo uma coisa também, cuidado, tá? Tem discursos que vão nos negar como ser humanos. E nesse caso, conversar não é sempre a melhor saída, não. É preciso reconhecer que nem toda conversa merece ser feita e que nem toda escuta é ética. Tem uma diferença ali entre discordância e violência, entre diferença e negação. Dialogar pode ser um gesto político, mas também é político se retirar da mesa quando ela se torna um tribunal, né? Um tribunal que não está ali para te escutar. E daí a gente pode começar a pensar uma série de coisas. Quando eu falo de conversar com quem pensa radicalmente diferente de nós, eu falo de isso ser uma conversa quando as duas partes estão ali para querer se escutar. E eu acho isso muito raro, mas muito raro mesmo, que duas partes que discordam profundamente queiram discutir algo no campo da escuta, da conversa. Geralmente, e aí é um problema, as pessoas que estão num lugar de poder nas relações, ou então as pessoas que estão em lugares muito polarizados, antagônicos, nos conflitos, nas guerras, nas conversas, não chegam para escutar, não chegam para conversar, chegam ali para destruir o argumento. Tem uma coisa que eu chamo de síndrome de pastor, porque você vai conversar com um pastor, e quanto menos a pessoa com quem esse pastor está conversando tem conhecimento, mais a síndrome de pastor acontece. Porque aí esse pastor começa a dar um monte de dados bíblicos. Isso aí bolsonarista faz muito também, né? E as feministas radicais, obviamente, elas têm uma formação muito boa nisso. São pessoas que já chegam com um monte de dados, ou dados arqueológicos, bíblicos, versículos, centenas, ou no caso de outros grupos, vai chegar com dados históricos, estatísticos, com estatísticas falsas, fake news, o que aconteceu lá num país que ninguém conhece. Aí as feministas radicais vão chegar numa conversa ali para te desumanizar, falando sobre dados de biologia que elas tiraram e vão começar a falar um monte de coisa, que são dados disso, porque o gênero, porque a raça. Tem uma feminista radical aí no Instagram, que a Mona, ela é realmente sem sentido e sem noção, e ela é cientificista. O que é cientificista? Ela se ancora na noção de ciência
e pega um artigo para falar sobre uma coisa e acha que isso é fazer a ciência, né? E aí ela vem falando uma série de coisas sobre estatística de uso de banheiros, estatística de gênero, estatística no esporte, estatística de não sei o quê, artigo que foi publicado na Nature que está falando que a monogamia ela é natural e etc. E pega essas coisas da academia e sem nenhuma leitura crítica do mundo, sem nenhuma leitura crítica que vai para além da tela do computador ou do papel que a pessoa tem na mão, ela já começa a pegar isso e atribuir isso como verdade do mundo. E ela não é a única que faz isso, são várias pessoas que fazem isso, que não tem esse diálogo para poder conversar. Quando você conversa com alguém que pensa muito diferente de você, radicalmente, e você já sabe que a pessoa não está nem aí para a conversa, você já percebe que a pessoa ela parte para outras ferramentas. Ou ela vai desmoralizar você, em vez de pensar no seu argumento, ou ela já vai te agredir, ela vai construir toda uma narrativa, né, perversa sobre o que você está falando para te ofender mesmo. Um outro texto no meu blog que chama O Muro que Nos Separa de Conhecer o Diferente, é um texto antigo também, é um outro texto onde eu estou falando sobre isso, como que as pessoas que não têm uma argumentação sobre o que estão falando, elas constroem muros muito espessos, muito grossos e bem gigantescos, pintam esse muro e defendem esse muro com unhas e dentes. Porque se você passar desse muro, não tem nada. Então desconfie de pessoas que só sabem conversar esbravejando, xingando, falando mal e não consegue tecer um argumento, porque essa pessoa não está ouvindo nem ela mesma, talvez. Ela só está ali reproduzindo um discurso de ódio. E a gente não precisa estar nessa conversa quando não tem essa vontade. E aí, então, quando você vê o título desse episódio, né, como conversar com quem pensa muito diferente de nós, é nesse aspecto que eu estou falando. Como que a gente conversa com pessoas que pensam diferente de nós? E talvez a outra pergunta seja até que ponto a gente conversa com pessoas que pensam diferente de nós? Porque, primeiro, pessoas que pensam diferente de nós é o que mais tem por aí, né? A gente não tem a verdade compartilhada com todo mundo do mesmo jeito. Agora, quando é uma pessoa que pensa radicalmente, a gente precisa elaborar a partir de onde que essas conversas acontecem, como elas podem acontecer e até onde a gente consegue estar nessa própria conversa. E é necessário a gente saber o que se passa nesse processo, né? O que é uma conversa. A ética da conversa difícil, ela precisa ser pensada sobre a gente vai falar disso até que momento, até que ponto. A gente consegue falar disso mesmo? A gente tem disposição, disponibilidade para encarar essas trocas e essas conversas nesse lugar? Audre Lorde vai dizer que quando tento moldar minhas necessidades a partir das imagens dos outros, faço violência a mim mesma. E isso é uma coisa muito importante, porque a gente está acostumado a ouvir falar sobre como conversar com quem pensa diferente de nós, e aí talvez, se você for uma pessoa, acho que sim, né, por estar ouvindo aqui esse episódio, esse podcast e tal, talvez você seja uma pessoa que se considera ali progressista, uma pessoa que está ali lutando pelos direitos das outras pessoas e etc. E aí, talvez na sua mente passe logo assim, tá, quem são essas pessoas que pensam absurdamente diferente de nós? É o bolsonarismo, são as pessoas nazistas, são as feministas radicais, são aquelas pessoas cristãs fundamentalistas e etc, né? E geralmente a nossa mente vai para aí, para esses locais de argumento, com estas pessoas, e que sim, pode ser sim sobre essas pessoas, mas às vezes a gente romantiza a tal ponto certos lugares, moldando nossas necessidades, né, a partir das imagens dos outros, e a gente não percebe que às vezes isso está dentro da nossa família. É muito importante pensar como isso pode estar dentro da nossa própria relação, do nosso próprio círculo de amizade, do nosso próprio trabalho. E aí a gente começa a não entender, por exemplo, que às vezes aquele tio, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, aquele irmão, irmã, etc., aquela pessoa que trabalha com a gente, ela tem um pensamento muito distinto do nosso e que nos implica num lugar
que é um lugar que é sobre a nossa identidade, nossa vida. Ai, não é que eu não gosto de você, é que eu acho estranho isso que você faz. Eu acho estranho o jeito que você se veste, o que você fala. E isso pra mim eu acho que é errado. Por que que é errado? Porque Deus não gosta. Ah, porque é biologia. E aí são pessoas que te ferem. Conversar sobre raça, gênero, religião e sexualidade não é um debate acadêmico para quem vive essas marcas como ferida e resistência. Muitas vezes, a conversa é sobre a própria possibilidade de existir, sobre a forma como nós somos ou não reconhecidos como pessoas dignas de humanidade. Como que a gente sustenta uma conversa com alguém que vê, por exemplo, o nosso corpo como um erro a ser corrigido? Como que a gente faz isso? E aí a gente tende a pegar os romantismos sociais da vida, das coisas, e elaborar esses desejos a partir do que a gente tem como família, como afeto afetivo sexual e etc., num tal ponto de romantização que a gente acaba relevando, relativizando o que essa pessoa fala de nós. Ah, não, é minha mãe, ela não quis falar isso. Ah, não, mas pensa só, é meu avô, é minha avó, é meu tio, etc. Da época que eles vieram, a criação que eles tiveram e assim por diante. E a gente releva isso só porque tem o componente do afeto colocado como um componente romantizado. Porque se a gente for olhar bem, qualquer outra pessoa que a gente encontre na rua, na escola, em qualquer outro canto, que fala a mesma coisa que muitas pessoas da nossa família, infelizmente, nos dizem, como não tem o componente do afeto para ligar as coisas e deixar as coisas piores ou melhores, a gente não aceita mesmo. Um bolsonarista que é de todas as famílias, a gente acha um lixo, odeia, etc. Mas se é nosso parente próximo, se é nossa mãe, pai, etc., que é bolsonarista, a gente até almoça na casa dessas pessoas. A gente até senta naquela mesa e se contenta em apenas não falar sobre política para que a relação continue boa. E eu me pergunto se isso é uma relação mesmo, se você realmente está ali vivendo aquela relação ou se você só está tolerando. Você está só tolerando aquilo para que aquilo continue e manter a ficção do que é uma família. A ficção do que é um afeto, do que é um desejo. Quantas pessoas em relacionamentos que não estou nem falando só do âmbito pai, mãe, filho, etc. Na própria relação afetivo-sexual, uma pessoa que está descobrindo a sua identidade de gênero. Essa pessoa, ela fala uma coisinha ali, ou então ela nem precisou falar, porque a companheira dessa pessoa, já está ali falando tão mal de pessoas trans ao longo da vida, sempre falou mal, tem falas e piadas homofóbicas, transfóbicas, a tal ponto que essa pessoa que está se questionando quanto ao seu gênero, ela nem sai da caixinha, nem sai do armário. Ela nem se propõe a viver o que ela pode viver porque ela já teme não ter o apoio dessa pessoa que está com ela. E às vezes não tem, né? Às vezes isso não vai acontecer. Às vezes a gente acha, a gente acredita que está vivendo uma vida com alguém num lugar muito seguro, num lugar de muita compreensão e muito afeto, e não tá. Teve um texto que eu escrevi, acho que em 2018 ou 2019, que chama Assumir a Bissexualidade Depois de Casado, e Agora? E nesse texto, na época eu era uma pessoa casada, né? Nesse texto eu começo a contar toda uma trajetória sobre bissexualidade, como que foi para mim entender a minha sexualidade, que processos que eu passei. Aí eu conto detalhadamente, com muitos pontos, e eu já tinha feito outros 2 textos antes desse, para falar sobre isso, né? E aí quando eu faço esse texto, Descobrir a Sexualidade Depois de Casado e Agora, eu faço como qualquer outro, um texto ensaístico, grande, etc. Posto no meu blog e vou dormir o sono dos justos. E aí eu tô de boa na minha casa. Quando eu acordo no dia seguinte, se eu não me engano, foi no domingo seguinte, na verdade. No domingo seguinte que eu tô de boa, eu acordo ali e aí recebo e-mails. Eu começo a receber e-mail de pessoas que estão falando que aquele texto parece que falei sobre a vida dessas pessoas. Só que com uma diferença. Supostamente, a pessoa com quem eu fui casada, ela aceitava isso. E eu falo que aceitava porque depois que a gente se divorcia, né? A família dela, que entre mil aspas, fingia que me idolatrava,
fingia que gostava de mim, etc. Depois que ela contou para essa família desses textos que a família não tinha conhecimento, embora eu sempre me assumi publicamente, mas né, as pessoas não veem aquilo que elas não querem. Essa pessoa com quem eu fui casada pega esses meus textos sobre esses assuntos e mostra para essa família como se fosse talvez uma maneira de dizer assim: olha só, eu não posso continuar casada com essa pessoa que gosta de homem, entende? E aí, esses e-mails que eu comecei a receber foram majoritariamente de outros homens mandando e-mail para mim e falando: olha, eu tenho uma idade tal, tenho dois filhos, eu tenho outra idade, eu sou casado. Todos eles eram casados ou em relacionamentos com mulheres cis, e eles falavam que eles eram bissexuais. Esse texto ajudou eles a entender e nomear isso com certeza, e eles não sabiam o que fazer, porque eles queriam contar para suas companheiras, só que uns tinham medo de contar, outros já estavam traindo suas companheiras, e outros não sabiam o que fazer mesmo sobre isso, mas que eles já sabiam que eles eram bissexuais. E teve mulheres também casadas com homens que elas leram esses textos e elas me procuraram porque não sabiam muito o que fazer se caso o marido assumisse que era bissexual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que às vezes a gente está convivendo com a pessoa que pensam radicalmente diferente da gente e que se a gente revela o que a gente pode ser, o que a gente é, vai promover um lugar de radicalidade da ideia. Como que a gente conversa também com essas pessoas? Eu sempre aconselhei essas pessoas que me procuraram a falar a verdade, falar o que estava acontecendo, não mentir. Não minta, não esconda, porque essa descoberta, né, entre mil aspas, que a pessoa é o que ela é, né? Mas essa revelação para a parceria, baseada numa mentira, vai ter um outro tom que não é só o tom de dizer: olha, eu preciso conversar, eu sou uma pessoa bissexual. E algumas dessas pessoas me contaram depois, eu fui acompanhando, me contaram depois que quando conversaram com as companheiras, né, quando esses homens conversaram com as companheiras e falaram da sua sexualidade, separaram o casamento, terminaram o casamento que estava indo super bem. Estava indo super bem até você colocar um ponto de discordância fundamental ali na relação. Tem gente que se separou e se casou depois com outro homem e está vivendo muito bem. E eu fico contente com isso, sabe? Eu fico contente porque essa pessoa está vivendo ali a sua relação de um lugar que ela pode viver aqui. E como a gente faz quando essa diferença fundamental é entre uma pessoa que a gente tem afeto? Porque a gente não tolera o bolsonarista do ônibus, a gente não tolera o bolsonarista da faculdade, do trabalho, mas a gente toma cafezinho da tarde com o vovô bolsonarista, com o paizinho bolsonarista, com o pai homofóbico. A gente não é homofóbica, porque a gente não aceita que maltrate pessoas LGBTs. Mas a gente consegue estar do lado de uma pessoa que é nossa companheira e que fala coisas homofóbicas, fala piadas racistas, que fala um monte de coisas que a gente não aprova. E aí a ferramenta psicológica de muita gente é: cada pessoa é responsável por aquilo que faz. Eu não posso me responsabilizar pelo que outra pessoa faz. Mas você pode concordar, né? E concordando, a gente também está aprovando, a gente também está apoiando. E eu sei que não é simples, né? A gente lidar com essa contradição, com esse lugar tão complexo. Mas a gente não pode também não fazer nada. Porque amanhã pode ser a gente descobrindo coisas novas sobre nosso corpo, sobre nosso desejo, nossa sexualidade, gênero, e aí você não vai ter o apoio que você acha que você vai ter, entende? E como que a gente conversa com essas pessoas? A primeira coisa é o que a gente falou ali, a gente precisa ter o direito de poder falar o que a gente está pensando. A gente precisa ter o direito de falar o que a gente sente e saber se aquela relação permite isso. Essa é a primeira coisa. A gente precisa saber se aquela relação, aquela conversa, por mais difícil, por mais que a pessoa discorde de nós, se a gente consegue ter a conversa. Se a gente já identifica que não dá para falar, não vamos falar. O silêncio, nem todo silêncio, né, ele é uma omissão. Nem toda retirada, ela é uma fuga. Às vezes a gente não tem que ficar mesmo porque aquilo vai nos violentar. Às vezes o ato mais revolucionário que a gente pode ter é proteger o nosso próprio corpo de uma violência simbólica, de uma conversa que quer nos corrigir, nos apagar, nos higienizar. Não é covardia, não, é se preservar. E aí, o que eu penso sobre esse tipo de situação, né,
é que se a gente vai ter uma conversa com uma pessoa que pensa bem diferente da gente, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer também é saber o que a gente quer conversar com essa pessoa. Porque já não basta as pessoas pensarem totalmente diferente. E a gente ainda chega a cada qual da sua parte, com aquelas terminologias, com aquelas ideias, aqueles argumentos, todos estruturados, tal, só que de um jeito que é uma epistemologia que a outra pessoa nem entende. Não adianta eu querer chegar na minha mãe, que é super homofóbica e transfóbica, e querer conversar com ela sobre esse tipo de coisa, trazendo argumentos queer. A pessoa não vai ouvir, não vai prestar atenção, não tá nem afim disso, não tá nem interessada nesse assunto. Por quê? Ela também vai trazer os argumentos dela, que provavelmente são religiosos, da Bíblia e etc. E não vai bater a conversa, porque não tem vontade, não tem disposição para isso acontecer. Eu, obviamente, não falo com ela, né? Eu já falei, se quiser conversar um dia, você vai ter que pensar, porque não é por falta de tentativas, né? Esse é um ponto. Mas se a pessoa quiser conversar comigo, a pessoa vai ter que tentar compreender o meu universo também. Eu já tentei muito compreender os outros universos, aí não dá para ter um diálogo. Então, quando a gente vai conversar com alguém que pensa muito diferente da gente, a gente tem que estar ciente do que essa conversa propõe. Para que a gente vai fazer essa conversa? E como que a gente chega lá? Muitas pessoas que estão por aí na esquerda, na direita, mas vamos pensar, né? As pessoas que estão na direita, que vão nas manifestações de Bolsonaro, que vão fazer esses negócios religiosos super fundamentalistas. Às vezes as pessoas não estão nem sabendo do que está se tratando, mas elas estão sendo comovidas, cooptadas pelo ideal de grupo, pelo ideal de formação de grupo. E aí a gente chega nessas pessoas e deduz que são pessoas más. Eu acho que nem todas essas pessoas são pessoas más. A culpa não é da população. Existe um regime, existe um sistema que proporciona uma certa recompensa alienante para esse tipo de coisa. Existe uma instituição, né, de fake news que propaga essas informações sem saber, e nem todas essas pessoas estão ali por maldade. Elas podem estar ali talvez por alienação. E esse é um outro ponto. Quando a gente vai conversar com alguém, é importante a gente saber com quem que a gente está conversando, quais são as intenções, tanto nossas quanto dessas pessoas. Porque às vezes a pessoa está ali falando um negócio e aí você fala uma coisa e desmonta aquele argumento e a pessoa fica naquele silêncio, tentando entender, mas por que mesmo que eu acreditava nisso? E às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa não entende. E às vezes a gente também é assim, né? Não estou falando que as pessoas são burras e nós somos inteligentes. Estou falando que todo mundo pode estar nesse lugar de uma vida inteira baseada em repetições de ideias que a gente não sabe o fundamento dessas ideias. A gente só repete. Porque acaba sendo cômodo, todo mundo está repetindo junto e vira uma grande fake news sobre várias coisas. E aí quando a gente senta, conversa, quando a gente vai estudar sobre o assunto, aí a gente percebe que, nossa, tem nada a ver isso que eu estou achando aqui. Então, às vezes, conversar com uma pessoa que pensa radicalmente diferente da gente pode sair nesse lugar. Pode chegar nesse lugar de uma compreensão, de uma desfeita ou de um desfazimento da ideia, dessa noção, né? Pode entrar mesmo nesse lugar específico. Mas é importante a gente saber com quem que a gente está conversando, se existe uma abertura para isso ou não. Se colocar numa situação de violência, se colocar num lugar de sofrer, para poder cair num lugar de que aí tudo se resolve no diálogo, também é bobagem, entendeu? A gente não precisa ter essa noção de que toda conversa ela precisa ter ali uma compreensão e que a gente tem que sair convencendo todo mundo de tudo. Não vai dar. Não é sobre convencer ninguém de nada. É sobre a gente saber o que nós estamos fazendo, sobre a gente saber com quem que a gente está conversando e por que a gente está conversando. Também é um ato de maturidade quando a gente está dentro de um assunto, numa conversa onde essas diferenças fundamentais e radicais se colocam e a gente fala, tá, eu acho que isso aqui não vai sair desse lugar porque não tem vontade, porque não tem escuta, porque não tem abertura para essa diferença ser mantida como diferença. O que existe é uma higienização do afeto, do desejo. O que existe é uma coisa complexa que a gente sequer está disponível para entender.
E agora, depois de tudo que a gente compartilhou, eu te pergunto, qual que é o verdadeiro custo do diálogo? Tem que ter um custo? Conversar com quem pensa diferente de nós não é, como muitos querem fazer parecer, um simples jogo de palavras, né? Um exercício de retórica. Penso que, na verdade, mesmo é um compromisso com o desconforto, com a vulnerabilidade, com a dor de ver o mundo a partir dos olhos de quem não é a gente, a partir dos olhos que não são os nossos. E a questão que a gente coloca aqui não é sobre como ganhar essa conversa, mas como que a gente se permite ser transformado por ela, desde que ela não nos violente, desde que ela não nos destrua. E é isso que Audre Lorde nos fala, nos ensina a partir de seus textos, né? A palavra, quando ela é usada com coragem e honestidade, ela é uma ferramenta poderosa, mas ela também é um risco. E ela nos desafia a sermos honestas sobre o que a gente defende, reconhecer que, no fundo, todos nós carregamos algum tipo de conservadorismo. Ninguém é perfeito, alecrim dourado, seja no que a gente pensa, seja no que a gente não fala. Então, a verdadeira ideia de coisa não existe. Nada assim, a verdade absoluta sobre algo ou alguém. Não existe, entende? A gente pode construir uma maneira de ser capaz de conviver com as diferenças em vez de destruí-las. Mas eu repito 1000 vezes, isso não significa que a gente tem que tolerar tudo que a gente deve, tolerar tudo, né? Ou então que a gente deve abrir mão das nossas convicções, que são importantes para a gente. E a própria palavra tolerar, ela já mostra que o que tinha ali era um fardo, suportar. Se tem que tolerar é porque a gente já está deduzindo que nós somos um problema para aquela coisa ou que aquela coisa é um problema para a gente. Não é sobre tolerância. Tolerar é algo que está passando de um limite. Por que a gente tem que viver sempre no limite, né? E lembrar que o silêncio às vezes é uma resistência também. Não falar as coisas, não ter que dialogar com pessoas que querem nos violentar, também é um ato de resistir. É poder falar isso em outro lugar, usar a nossa voz em outro lugar. A recusa de um diálogo que é violento, que é agressivo, se recusar a estar em lugares de pessoas sabidamente agressivas, violentas, transfóbicas, racistas, misóginas, machistas, mesmo que elas falam isso de brincadeirinha, porque não existe brincadeira quando está falando sobre esses assuntos, não. Mesmo que seja assim, recusar esse diálogo com essas pessoas também é um ato de resistência. É a gente saber o que a gente está tolerando mesmo. Nesse sentido de tolerar, porque isso é ruim, né? Tolerar as coisas. E entender, às vezes, que o que a gente está achando ruim não é a transfobia, o machismo, a misoginia, o racismo daquela pessoa. Porque se fosse, a gente deixaria ela. A gente está achando ruim que isso está numa pessoa que a gente ama. Isso é um problema. E o racismo é ruim porque está na minha família. Não, ele é ruim porque ele mata pessoas todo dia. Ele é ruim porque ele é uma instituição. E se a gente aceita lidar com pessoas que normalizam isso só por causa do jogo família, só por conta da marca sanguínea, talvez a gente está compactuando de alguma forma. Não estou dizendo que é fácil, né, essa quebra, mas estou dizendo que é necessário pensar. É muito necessário pensar nisso, sabe? E esse é o desafio da conversa de hoje, cheia de voltas, muitas voltas e um monte de coisa que ficou meio confuso, talvez, mas para a gente tentar entender quais são as complexidades de uma conversa difícil e se a gente sempre tem que fazer isso. Para finalizar, como eu falei da querida Audre Lorde, eu acho que é interessante eu terminar lendo um texto de Audre Lorde, né? Um texto que chama Autodefinição e Minha Poesia. Esse texto está disponível na internet, no site do WordPress, que chama Traduzidas. E ele foi traduzido por Tati em 8 de junho de 2015 e vem daquele livro de Autodefinição e Minha Poesia de Audre Lorde, tá bom? Vamos ler então para a gente entender um pouquinho. Nenhuma poeta que valha sal escreve de qualquer outra coisa que não as várias entidades que ela ou ele define como eu. Eu sou desses eus, e o quanto eu aceito essas muitas partes de mim vai depender de como meu viver aparece dentro de minha poesia. Como meu viver se torna acessível, em suas forças e suas fraquezas, através do meu trabalho, a cada qual de vocês. Em outras palavras, tempo, mais do que qualquer outra coisa, me mostra o que eu preciso.
Eu sei, no entanto, que se eu, Audre Lorde, não definir a mim mesma, o mundo externo certamente vai, e como cada um de nós vai descobrir, provavelmente vai definir cada um de nós em nosso detrimento, singularmente ou em grupos. Então eu não posso separar minha vida e minha poesia. Eu escrevo meu viver e eu vivo meu trabalho. E eu encontro em minha vida verdades as quais eu espero que possam cruzar ao alcance de trazer riqueza outras mulheres para além das diferenças em nossas vidas, além das diferenças em nossos amores, além das diferenças em nosso trabalho. Pois é no compartilhar dessas diferenças que nós encontramos crescimento. É dentro dessas diferenças que eu acho crescimento, ou posso, se sou honesta o bastante para expressar-me desde os meus muitos eus, meus amores, meus ódios, meus erros, bem como minhas forças. Eu sinto e aposto minha vida e meu viver nisso, que nós nos tornamos mais fortes ao fazer o que seja necessário que sejamos fortes para fazer. Solstício. E eu sinto que minhas palavras aqui são agora parte daquilo que pago e repago para quaisquer força que sejam pão aqui entre nós enquanto conversamos. Eu estou constantemente definindo os meus eus, pois eu sou, como todos nós somos, feitas de tantas partes diferentes. Mas quando esses eus entram em guerra dentro de mim, eu sou imobilizada. E quando eles se movem em harmonia ou concessão, eu sou enriquecida, tornada forte. Ainda assim, sei que há mulheres negras aqui que não usam meu trabalho em suas turmas porque eu sou lésbica. Há lésbicas que não podem me ouvir nem ao meu trabalho porque eu tenho 2 crianças, uma delas sendo um garoto, ambas eu amando ternamente. Há mulheres, talvez nessa sala, que não podem lidar comigo nem com minha visão porque eu sou negra, e o racismo delas se torna uma cegueira que nos separa. E por nós, eu quero dizer todos aqueles que acreditam verdadeiramente que nós podemos trabalhar por um mundo no qual todos nós podemos viver e definir a nós mesmos. Eu digo isso a vocês, minhas amigas, sempre vai haver alguém tentando usar uma parte de seus eus e ao mesmo tempo te encorajando a esquecer ou destruir todos os outros eus. Eu alerto vocês, isso é morte. Morte a você enquanto mulher, morte a você enquanto poeta, morte a você enquanto ser humano. Quando o desejo por definição, próprio ou ao contrário, vem de um desejo por limitação em vez de um desejo por expansão, nenhuma face pode verdadeiramente emergir. Porque qualquer ratificação vinda de fora pode apenas aumentar minha autodefinição, não dá-la. Ninguém me dizendo que eu tenho valor, ou que um poeta é bom, pode de forma alguma corresponder ao senso interno, a mim mesma, de alto valor ou de ter feito o que eu me dispus a fazer. E aquelas de nós que somos negras, aquelas de nós que somos mulheres, aquelas de nós que somos lésbicas, todas nós sabemos o que eu quero dizer. Negras são lindas, mas têm saído da moda atualmente. Mesmo assim, eu ainda sou negra. O movimento de mulheres pode sair da moda a qualquer momento também, porque esse é o jeito americano. Mas eu não vou parar de ser mulher. E apenas esperem. Mulheres amando mulheres vão entrar e sair da moda de novo também. Mas isso não altera o foco do meu amor. Então se lembrem, quando eles vierem atrás de vocês ou de mim, não vai ter importância particular se você ou se eu sou uma negra poeta lésbica, mãe, sentidora, fazedora, mulher. Só vai importar o que nós compartilhamos no despertar daquele mais real e ameaçador movimento humano, o direito de amar, trabalhar e definir cada uma de nós mesmas. Você já parou para pensar?
É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?